processante investigativa, referente à denúncia protocolada contra o vereador Salésio Efti. A vereadora Maria Aparecida Steffen solicitou a palavra para informar o recebimento de decisão judicial oriunda da 2ª Vara da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, a qual determinava que a mesa diretora se abstivesse de praticar atos decisórios de caráter irreversível até ulterior deliberação judicial. A presidente esclareceu que a mesa diretora não havia sido formalmente intimada por ofício de justiça, ressaltando que o documento apresentado não havia sido oficialmente protocolado na casa, motivo pelo qual os trabalhos legislativos teriam continuidade. Após manifestações dos vereadores, a presidente destacou que a decisão a ser tomada caberia ao plenário e não à mesa diretora, tratando-se de cumprimento do procedimento legal previsto no regimento interno e no decreto de lei número 201 de 1967. Em razão de ser autora da denúncia, a presidente Marcele Matos declarou-se impedida de presidir a deliberação, conforme artigo 5º do inciso 1º do decreto de lei número 201 de 67, transferindo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente Juninho, retirando-se da mesa diretora. Na sequência, os vereadores Paulo Steffen, Maria Aparecida Steffen e Alessandro de Oliveira ausentaram-se do plenário. Para a recomposição da mesa, foram convocados os suplentes do plenário: Robson Meyer, Lucas Antônio David, e posteriormente a suplente Luci. Dando prosseguimento, o presidente em exercício esclareceu que a fase de apreciação consistia na deliberação do plenário sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia número 001 de 2025, nos termos do decreto de lei número 201 de 67. Para garantir a transparência dos trabalhos, foi realizada a leitura integral da denúncia, da defesa apresentada pelo denunciado e do parecer da comissão processante. Encerrada a leitura, o parecer foi colocado em discussão e posteriormente submetido à votação nominal, obtendo-se maioria favorável ao prosseguimento da denúncia, com 6 votos favoráveis. Diante do resultado, o presidente em exercício declarou aprovado o prosseguimento do procedimento da denúncia número 001 de 2025 contra o vereador Salésio Efti, determinando que a comissão processante desse início imediato à fase de instrução probatória, com a notificação do denunciado por intermédio do seu procurador, conforme dispõe o decreto de lei número 201 de 1967. Encerrada a deliberação, a presidência foi retomada pela vereadora Marcele, que agradeceu a presença dos suplentes convocados e informou sobre a próxima sessão ordinária a realizar-se em 2 de fevereiro de 2026, na sede do Poder Legislativo. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a presente reunião extraordinária em nome de Deus, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada conforme o regimento interno. Coloco em discussão a ata da reunião extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2026. Boa noite, presidente. É só reformular ali que não foi a vereadora Cida que fez a intimação ou leu. Apenas eu li e cumpri uma decisão judicial. Não foi a vereadora Cida que intimou essa casa ou a mesa diretora. Tá? Não foi a vereadora que leu. Ela apenas leu um deferimento parcial de uma parte, somente isso. Sim, aproveitando a oportunidade, sim, aqui está dizendo, solicitou a palavra para informar o recebimento de decisão judicial oriunda da 2ª Vara da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz. É isso? Isso. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma observação? Coloco em votação. Boa noite a todos. Eu só queria uma explicação dessa sessão do dia 22, porque encontra-se um despacho dizendo que essa sessão não tem validade, que ela foi anulada do dia 22. Então, eu gostaria de saber se realmente, eu tenho o documento aqui na mão, se realmente, eu acho que não é necessário nós hoje aprovar uma ata dessa aí que foi pegado e anulado pela nossa juíza, da nossa comarca de Santo Amaro. Eu gostaria primeiro de entender que documentos que vocês trazem em mãos, se a própria Câmara não é intimada e nem notificada, nenhum dos 2 vereadores tem poder de intimação ou de vedar ou de anular qualquer sessão. Nós não fomos comunicados sobre a anulação dessa sessão. Que documento é esse que vocês trazem em mãos?
Isso é muito sério, vereadores. Então, muito sério. Então, tá aqui, ó. Então, quer dizer que a juíza está entregando coisa errada, mentindo para nós. A juíza entregou pessoalmente para ti, Paulinho? Tá aqui, ó. Ela entregou pessoalmente para ti? Não entregou pessoalmente, mas isso aqui está na comarca de Santo Amaro. Tá. Quem é que te entregou isso? Tá aqui, ó. Quem é que te entregou isso? Eu vou esclarecer a todos, como já aconteceu na outra sessão, o que de fato está acontecendo, a imparcialidade que se diz haver nesta casa. Eu posso simplesmente registrar uma denúncia, seja na delegacia ou no fórum, e trazer a denúncia que eu registrei e ler como se fosse uma decisão judicial. A Câmara não foi intimada nem notificada de nada. Vocês têm que entender que se de fato um documento desse chegasse a esta casa, vocês seriam os primeiros a saber. Agora, o que não pode acontecer, que de fato está acontecendo, é vocês estarem trazendo os documentos da defesa de um vereador que está sendo investigado, dizendo serem imparciais, tentando vedar os trabalhos dessa casa. Isso não será permitido. Coloco em votação a ata da reunião extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2026. Quem for contrário, se manifeste. Eu sou contrário. Pode se manifestar, então. Um voto contrário, 7 favoráveis. Em seguida, não temos ordem do dia, então vamos para os pronunciamentos, iniciando pela prefeita municipal, pedindo que se respeite os 10 minutos, né, concedidos assim também para cada vereador, para que não prejudique também o andamento da nossa reunião. Questão de ordem, presidente. Antes eu não tinha me inscrito, que eu falei que eu ia pensar, mas como tem a questão de ordem aqui, eu vou me pronunciar, tá? Boa noite a todos. Conforme preconiza a nossa lei orgânica, que durante a primeira sessão do ano o prefeito deve estar presente, e também agradecer o convite que foi feito para que a gente estivesse presente, agradecer a presença também dos comissionados aqui presentes, boa noite a todos da plateia também. Como o tempo é curto realmente, então só queria esclarecer algumas coisas, passar algumas situações e principalmente dizer que a prefeitura, o gabinete da prefeita está de portas abertas para sempre que precisarem de alguma demanda. A gente está lá para ouvir, a gente está lá para trabalhar junto, né? Acho que esse ano vai ser um ano um pouco mais difícil ainda, até pela questão de ser um ano eleitoral, né? Então daqui um pouco tudo começa a ficar um pouco mais, ainda mais pesado. Esclarecer também para os, não esclarecer, mas informar para os vereadores que quem tem algum pedido na esfera federal, que contate seus deputados, que as indicações serão feitas de hoje até dia 9 somente, mudou os prazos, então que quem tiver que entre em contato com o seu deputado, né, para que os pedidos ou o que foi prometido que seja, de repente, concedido, né? Então, a gente sabe que a gente trabalha para que a gente consiga cada vez mais melhorar as coisas para o nosso povo, para a nossa cidade, né? Fruto de bastante planejamento, nós vamos começar um ano com bom recurso em caixa, então a gente tem algumas obras que a gente vai fazer, algumas coisas que a gente vai dar andamento, né? Neste ano a gente já recebeu um veículo da saúde, que foi comprado com recurso próprio, uma parte de leilão, então um valor de quase 410 mil, mais ou menos. Né? Iniciamos também renovando o contrato, né, o convênio com o hospital, passamos agora um valor de 80 mil reais, né, que dá um valor total, conforme eu falei, de 960 mil reais durante todo o ano. E, além disso, a gente também tem a questão da ambulância, a questão da cessão do Dr. Marius, que foi também uma lei que a gente aprovou aqui nessa casa, de dispor o serviço dele para o hospital, sendo que, se o hospital tivesse que contratar mais um médico, né, seria mais em torno de 20 mil mês que seria pago para mais um médico.
E, além de outras coisas que a Secretaria sempre auxilia, questão de alguns medicamentos, fraldas. Então, é uma parceria muito boa, a gente tem com o hospital, né? Daqui mais uns dias, com certeza, vamos ter a inauguração dos leitos de retaguarda, que também foi uma conquista, uma luta, né, do secretário Lincoln, junto com a administração do hospital, para trazer esses leitos de retaguarda para o município, e assim o nosso hospital tem um valor ainda, né, um valor mensal do governo do estado, para que esses leitos sejam mantidos. Leitos de retaguarda é quando o paciente precisa se internar antes de fazer uma cirurgia ou pós uma cirurgia, então ele vai usar esses leitos, já deixando claro que esses leitos é para toda a nossa região. Então, pode ter pessoas de vários municípios sendo internados aqui no município, né? Vai ser provavelmente acredito que até no mês de março a gente vai ter essa inauguração desses leitos, né? O hospital está sendo reformado, está ficando um hospital muito bonito. Também dizer da nossa felicidade de estar conseguindo contratar novos profissionais também para a unidade de saúde, né? Mais um fisioterapeuta para ajudar o Rodrigo nos atendimentos, né? Porque tinha uma fila considerável e a gente sabe que a questão de ortopedia é uma fila que a gente nunca tem fim, né? Então, a gente está muito feliz. O profissional contratado é da casa, é de Anitápolis, né, o que deixa a gente ainda mais feliz por poder estar dando oportunidade para as pessoas da nossa terra. Também chamamos uma nutricionista, né, um profissional que nunca teve na unidade básica de saúde, agora a gente vai ter. Temos também a questão da psiquiatria, que é uma licitação, então também temos atendimento de psiquiatra. Também a questão de... Saiu na mídia aí que nós fomos o primeiro na Grande Florianópolis no atendimento de crianças, gestantes, crianças e adolescentes, né? Então, são coisas que a nossa saúde vem cada vez trabalhando para que possa atender mais e melhor a nossa população. No setor de educação, né, também já deixar um recado, a gente já fez um comunicado, mas que na próxima segunda-feira a gente inicia o ano letivo de 2026. Procuramos fazer algumas reformas, né, tanto ali na escola quanto no CI, colocamos pavimentação no pátio ali, para ficar um pátio melhor, mais higiênico para as nossas crianças do CI. A gente construiu uma calçada que liga tanto a escola quanto a creche para uso interno, né, ali para ficar melhor. A gente está fazendo a pintura interna do ginásio, de algumas partes que ficou faltando. Vamos refazer a questão de segurança das telas em toda a extensão ali do campo de futebol, né, para que a gente precisa de alguns itens de segurança também na nossa escola. Este ano nós vamos trabalhar com um novo sistema de ensino, né? Os professores vão ter todo um apoio de uma empresa que vai dar suporte para esse novo sistema de ensino, que é um sistema que é usado por algumas escolas, inclusive escolas particulares, e que a gente vai estar disponibilizando para os nossos alunos aqui no município. Nós chamamos recentemente os professores para assumir as vagas, tanto no CI quanto na Escola Manila, né? E a gente teve até alguns questionamentos que também já quero esclarecer. A nossa lei não permite que a gente contrate professores não habilitados. Essa lei foi aprovada aqui, foi um pedido dos professores habilitados, né? A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo gostaria de trabalhar e a gente gostaria de estar proporcionando vaga para todo mundo, mas a gente precisa seguir as leis e as regras conforme elas são colocadas. Então, já adiantar que a gente vai ter o concurso para esses cargos de professores, para cargos de nível superior dentro em breve. Então, mesmo esse pessoal que ainda está na fase né, em alguma fase da educação, que estude, faça o concurso, né, porque o concurso também tem uma duração maior, né, de tempo, então pode estar daqui um pouco sendo efetivado. No setor de obras, a gente está revisando algumas pontes no município, limpando bueiros, fazendo alguns alargamentos também.
e patrolando uma parte das estradas aí e sempre trabalhando para deixar as nossas estradas em condições. A gente sabe também que tem alguns pontos que ainda a gente precisa aí, que tá bem crítico, mas a gente está trabalhando para deixar isso tudo em ordem, principalmente onde passam os transportes escolares. A Secretaria de Agricultura, hoje, nós estamos com os serviços zerados, nós não temos ninguém na fila aguardando serviços, então, agora começa a questão de silos e coisa, mas estamos com todos os serviços que foram solicitados, conforme falei no ano passado, então, está bem tranquilo. Na questão do turismo, então, a gente teve uma reunião na sexta-feira passada, o secretário está aqui, a gente fez uma reunião com o pessoal do Vistas de Anitá, que eles nos procuraram até para explicar um pouco a sistemática deles e ver o que a gente poderia estar agregando, de repente fazendo um folder e deixando nesses locais para que eles possam também divulgar. E eles passaram um dado muito interessante para a gente, só para a questão de exemplo, eles têm uma média do ano de 2025 de 10 mil visitantes. Então, a ocupação, isso é um número bem alto, então o nosso município está sendo muito procurado na questão do turismo, e graças também a alguns eventos que foram ocorrendo, esse ano nós fomos procurados novamente pela equipe a comissão organizadora do Road Race, então vamos ter 2 datas no município, dia 18 e 19 de abril e 4 e 5 de setembro, então a gente já está trabalhando nisso também. E na próxima semana a gente vai estar lançando o calendário de todos os eventos do município, tanto da igreja, quanto das comunidades, quanto nosso aqui da administração também. Então, peço que se alguma comunidade quiser passar para a gente esses dados, para a gente colocar no calendário. Realmente é um ano que, pelo que a gente estava vendo, vai ser um ano bem corrido, assim, com bastante eventos, vamos ter a primeira feira do chuchu, como a gente o município que é o maior fornecedor, produtor de chuchu, de Santa Catarina. Então a gente vai fazer uma feira também com o apoio do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a EPAGRE, e a gente vai fazer isso em maio. Então, a gente tem bastante coisa para fazer esse ano, esperamos a parceria dessa casa no que for possível, e nos colocamos mais uma vez à disposição de qualquer dúvida, falo sempre, antes de qualquer situação, qualquer crítica, qualquer juízo de valor, que nos procurem e também vejam, às vezes, nosso lado da situação, por que foi feita essa situação, por que foi tomada essa decisão, para que a gente possa ter realmente muita transparência no que a gente faz, no que a gente passa para a nossa população. Só para avisar também, nós já lançamos agora o edital do novo parquinho, Hoje até recebi 2 pedidos ali que tinham um parafuso aparecendo ali no parquinho, então a gente já passei para o menino que cuida ali, provavelmente ele vai estar consertando agora nos primeiros dias, mas acredito que até março, meados de março, a gente vai ter um novo parque. Também dizer para os pais, que esse ano a gente vai fornecer mais uma vez o uniforme escolar, para todas as crianças da nossa rede municipal, tanto do CI quanto do Manila. Até postei um valor ali equivocado, o valor é menor do que aquele que eu fiz na postagem, mas não me lembro agora, não me recordo certinho o valor do que foi o desconto. Como é uma licitação, a licitação a gente lança a licitação, é um pregão, então várias empresas de todos os lugares podem participar e, com isso, a concorrência acaba baixando também o preço dos uniformes e baixou considerável. Tá certo, gente? Eu acho que por hoje é só. Boa noite e obrigado. Antes de iniciarmos os pronunciamentos, então, justificar a ausência do vereador Salésio, que nos enviou novamente um atestado médico.
Vereadora Cida. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, aqui a todos presentes e das redes sociais. Eu vou esperar primeiro a Fernanda soltar o vídeo. O Frank vai pegar você! Não faz mal, acho que quase todo mundo deve ter visto. Corre que nós te pega! Corre! Corre! Obrigada, Fernanda. Faço uso dessa tribuna para um esclarecimento objetivo, necessário e definitivo. Não houve demandada, não houve fuga, não houve tentativa de impedir votação alguma. O que houve, única e exclusivamente o cumprimento de uma ordem judicial, e isso não é opção, não é estratégia política e não é conveniência, é obrigação legal. Mais uma vez, por decisão expressa da juíza responsável, ficou determinado que a mesa diretora não pode, neste momento, praticar atos de natureza ordinatória. Foi exatamente isso que foi lido naquela sessão. Nada além disso, nada menos. Pode haver continuidade da mesa, pode haver nova eleição, pode haver permanência ou mudança. Quem decide não é essa casa, não somos nós, vereadores. Não são discursos e muito menos pressões políticas. Quem decide é o Poder Judiciário. E deixo muito claro isso. Vereador não exerce o ofício de justiça. Não julgamos processos, não interpretamos decisões conforme conveniência. Não intimamos ninguém. A leitura e o cumprimento de uma ordem judicial não configuram ameaça, não configuram intimidação, e não configuram ato irregular. Dizer ao contrário é distorcer os fatos e desinformar a população. O que se seguiu após isso foi uma sucessão de calúnias, julgamentos irresponsáveis e inverdades, que não contribuíram em nada para a democracia e apenas aprofundam conflitos pessoais. Reafirmo com total tranquilidade. Quem tiver dúvidas sobre a minha conduta, que me procure. Perdi. Não julgamos processos. O que reafirmo com total tranquilidade. Quem tiver dúvidas sobre a minha conduta, que me procure. O que não aceito é julgamento público, baseado em narrativas distorcidas. A política em nossa cidade tem sido transformada e é um campo de batalha pessoal, movido por disputa de poder, vaidade e, infelizmente, desejo de vingança. Isso não é política. Política é servir, é pensar no coletivo, é trabalhar pelo bem comum. Desde o meu primeiro mandato até hoje, incomodo. E incomodo não por condutas reprováveis, mas por postura. Já me disseram que eu me dou muita importância. E respondo novamente. Sigo com tranquilidade de quem sabe o porquê que incomoda e a consciência de quem atua e tenta trabalhar corretamente. Minha resposta nesses quase 5 anos de mandato, não foi briga, acusações, desrespeito com nenhum colega. A minha resposta foi trabalho e compromisso em fazer o bem a todo o nosso município e a todas as pessoas, independente de ter votado na Cida vereadora, ter votado na Solange prefeita, ou qualquer outro voto aqui dentro de vereadores. O meu objetivo é toda a população. E quem me procurou nesses quase 5 anos, eu consegui dar uma resposta. Não exatamente como a pessoa queria, não com falsas promessas que eu fiz durante 5 anos, que eu trabalhei sempre em cima disso. Eu não posso prometer o que não depende de mim. Mas sempre tiveram o meu apoio ou a minha resposta nos pedidos que me pediram.
Mas o limite, mais uma vez, foi ultrapassado, quando a minha fé foi colocada em julgamento. Eu não vou admitir e não admito mais. Minha fé não está em debate. Minha espiritualidade não é instrumento político. Minha relação com Deus não pertence a esta casa, nem a qualquer pessoa aqui presente. Se eu vou à igreja ou não, se rezo em pé ou de mãos postas, se tenho falhas, pecados ou lutas interiores, isso diz respeito exclusivamente a mim e a Deus. Não usei religião para fazer política. Nunca usei política para promover religião. Se busco a minha igreja, é porque reconheço minhas limitações e quero todos os dias tentar e ser uma pessoa melhor. Não me coloco acima de ninguém. Quero apenas ser tocada, conduzida e reconstruída diretamente por um Deus de misericórdia, amor e perdão. Deus me conhece e isso me basta. Quem me acompanha de perto conhece minha trajetória, minha forma de agir e os princípios que eu sigo. Sou grata por essa semana de provações, e foram muitas, porque elas não me enfraqueceram, apesar que de um primeiro momento parecia que sim. Me fortaleceram e também deixaram claro mais uma vez a diferença entre política e politicagem. E também deixo claro o meu agradecimento a todas inúmeras manifestações de apoio e carinho durante essa semana. Agradeço a minha família, meu marido, meus filhos, meus irmãos que estão aqui presentes também, Ana Paula e Pedrinho, e minha mãe. A todos os meus amigos que estiveram comigo nesses momentos. E quero deixar aqui uma citação da Bíblia, Provérbios 28, 13. Quem encobre os seus pecados não prosperará, mas os que confessa e os abandona, alcançará a misericórdia. Uma boa noite e uma semana abençoada a todos. Vereador Paulinho. Uma boa noite à presidente e os demais vereadores, a nossa prefeita aí, o pessoal que está na plateia e o pessoal que está assistindo nós em casa nas redes sociais. Uma boa noite a todos também. Primeiramente, eu queria parabenizar a nossa prefeita por as obras que foram feitas no ano passado. E esse ano agora já começou a trabalhar com os pés no chão novamente, que a gente já viu um carro para a saúde novo ali dentro do Jardim da Praça, uma melhoria para os nossos pacientes, para transportar eles nas estradas todos os dias que eles vão para Florianópolis e para tudo quanto é lado do nosso estado, vão para o sul, vão para o norte, vão para tudo quanto é lado. Então, quero parabenizar por mais um passo que ela deu também já esse ano. E também já começaram a construir mais aquela tubulação ali na frente na rua geral ali, que vai ser feita aquela melhoria ali, quando dá aquelas enchentes ali na rua do Felipe ali, vai ser feito a rua de calçamento também. E também vai ser feito calçamento lá na nossa igreja também, né? Aquelas lajotas que estão lá, já vai ser, onde é que é chão, lá vai ser feito calçamento também, uma coisa merecível para a nossa comunidade. Então já é um sinal que já está começando um ano bem, com bastante iniciativa de obras. E também quero falar para a prefeita que mais um ano que eu vou estar junto com a administração, que precisar de mim, pode contar comigo que a gente está junto aí. Só para a questão das lajotas ali, para deixar claro, a administração doou as lajotas e a paróquia fez uma campanha e eles vão pagar a mão de obra. Então, é uma parceria entre a administração e a paróquia. Sim. E também, que nem eu falei, hoje está sendo realizado o calçamento da rua lá onde é que eu moro também,
uma emenda do deputado Vonei Weber, né? Então, a gente está vendo que o município está indo para frente e tem muitas coisas, às vezes, que a gente não consegue fazer tudo, mas de pouco a pouco a gente vai conseguindo fazer. E eu também queria deixar registrado aqui que no dia 22, na sessão extraordinária, eu me retirei. É bom que o pessoal faz gracinha mesmo, que nem apareceu aí, com a gente correndo. Eu saí dessa tribuna aqui, dentro da minha cadeira ali, por informação que eu tive. Se eu ficasse aqui, eu ia ficar sentado sendo babaca, que nem eu falei aquele dia. Porque tanto que eu tenho conhecimento de documentação aqui, então vamos ver para frente o que vai acontecer. Se realmente vai acontecer ou não. Que essa sessão ia ser anulada. Eu tenho um documento aqui como está constante, vai ser anulada essa sessão. Então, por isso que eu saí fora. Não é para defender ninguém, não. Não é para defender ninguém. Eu fui embora porque eu ia ficar sentado aqui 3h30 como foi, e eu acho que não vai dar em nada. Não foi para defender ninguém. Eu já votei uma vez a favor da investigação. Eu acho assim, por um direito que nem nós 5 vereadores que assumimos no ano passado, não devia ter comido essa sopa aí. Porque está aqui, ó, 2022, 2023, 2024. Por que não fizeram essa investigação, então, no ano de 2024? Por que agora eu, a Beth, o Juninho e a Nega e a Alessandra temos que estar nesse barulho aí? Eu acho que é uma coisa muito, muito errada, já devia ter investigado lá atrás. Eu acho assim, hoje, bastante isso aí é vingança política, sim. É recha um contra o outro. Eu até falei e falo aqui nessa tribuna aqui, ó, o vereador Salésio, eu até falei e falo, não tem medo de falar não. Ele vinha toda a vida caçando. Até ontem ele não caçou ninguém. Eu acho que ele passou essa arma, essa munição para a gente que hoje estão com poder nessa casa aqui também. Eu acho que nós temos que pensar em trabalhar para o município. Nós temos que pensar em trabalhar para as coisas boas do município. Eu, sinceramente, ó, eu fui um vereador que no ano passado, eu falei nessa tribuna aqui, ó, eu não sei se eu pirei 2 ou 3 diárias, mas acho que foi 2 diárias, para fazer economia para essa casa aqui. Mas onde é que está sendo gastado o dinheiro? Com o jurídico, gente. Eu gostava de saber quantos R$1.000 já foram gastados com o jurídico para daqui a pouco tá fazendo maldade um para o outro. Então, é dessa forma assim que a gente está fazendo economia? Eu acho que não é dessa forma assim, ó. Eu agora fiz um pedido no começo do mês de janeiro, que eu queria fazer uma viagem em Brasília, que no ano passado eu não fui, para visitar um deputado, porque eu tenho deputado conhecido lá, para pedir a emenda parlamentar, e eu acho que não fui atendido, que eu não tive resposta. Que eu ia junto com a prefeita, com o vice, com o secretário da nossa saúde e com a vereadora Cida, não me deram resposta nenhuma. Então, a gente fica insatisfeito hoje de ser um vereador hoje do tipo que está sendo atuado nessa casa aqui. Eu acho muito, muito, muito triste. Muito triste, sim, hoje de ser um vereador que tu não tem autonomia para nada. E toda vez que tu vem aqui, só crítica, um para cima do outro, querendo matar o outro. Eu acho que não é dessa forma, gente. Eu acho que não é dessa forma. Que nem foi feito, que nem foi falado no dia 22 ali, ó. Já tinha sido feito uma extraordinária, porque eu acho que o regimento interno deve estar errado. Ou o jurídico que me passou isso para mim, ele deve estar errado também, porque ele disse que no mês não pode fazer 2 extraordinárias e ainda mais passar de 2 horas. Então eu quero até ver certo se isso pode ser feito ou não. Então assim, hoje assim, gente, tem muita coisa de errado nessa casa aqui, gente. Nos vereadores aqui, a maioria não pensa em trabalhar por o bem do município. Eles pensam, um pensando em ferrar o outro. E não é dessa forma assim que as coisas vai indo para frente. Cada vez pior. Daqui a pouco a Câmara de Vereador está toda intrigada, está com inimigo para tudo quanto é lado. Eu, sinceramente, quando eu pensei em votar na Marcele, já não deu certo dentro do nosso partido. Eu peguei e votei nela. Mas só que assim, ó, eu sou bem claro, sou bem puro. Se eu soubesse o que tivesse acontecido 1 hora antes da eleição, naquele dia da posse, jamais que eu tinha votado em ti. Porque o que a gente combinou, tu não cumpriu. Então, por isso é mais uma coisa que hoje eu estou muito insatisfeito. Muito insatisfeito. Porque nós fizemos uma conversa e tu não cumpriu a conversa. Então, hoje assim, eu fico muito indignado com as coisas, porque eu tenho palavra. Aquilo que eu falar para as pessoas é aquilo que eu falei. Então, hoje assim, se eu soubesse o que tivesse acontecido
uns minutos antes do dia da posse, que nós fizemos a reunião lá, e eu tivesse sabido o que tinha acontecido uns minutinhos antes, naquele dia lá no salão, jamais tu tinha pegado meu voto. Então, é assim, a pessoa tem que... Aquilo que tu falou para mim, aquilo que eu falei para ti, eu cumpri contigo. Eu cumpri. E tu não cumpriu o que tu tinha falado. Então, hoje, esses documentos que estão aqui, gente... Então, tem aqui, eu tenho documento do dia 22, que era para mim me retirar da sessão, está aqui grifado. A Cida leu e eu expliquei o que estava acontecendo. Tem mais um outro documento, tem aqui, que veio por a mão das vereadoras. Ô, Paulinho, esse aí é da comissão, Tá. da Tem comissão esse da documento investigação. aqui também, então esse aqui é tudo mentira. Então, a gente vai ver para frente o que vai acontecer. Isso é a minha colocação. Vereadora Alê. Boa noite, presidente, os demais vereadores e vocês que nos assistem. Realmente é triste. As palavras do Paulinho completam um pouco com a minha. A gente não pensa nas ações, né? Sofremos com ela, né, Paulinho? Mas, infelizmente, nunca está perdido. A esperança é grande da gente trabalhar para um município melhor, né? Uma administração digna. Fomos mulheres eleitas aí, as mais votadas, né? As mulheres, a cidade de mulher mais votada, mas, infelizmente, sem parceria de lutar pelo bem do município. Como foi dito na sessão sobre a colocação de retirada, foi o motivo também, eu recebi a documentação. No outro dia, fui com a vereadora Cida no tribunal para nos informar se o nosso posicionamento tinha sido correto, aonde a gente errou pelo fato, porque como existe gente contratada pela Câmara para estar fazendo esse tipo de vídeo, é doído ver isso. Porque eu me culpo também por hoje a presidente estar aqui representando essa casa com o nosso voto, né, Paulinho? Nós não cobremos nem um centavo, diferente de outro. Infelizmente, essa é a realidade. Criticar tem bastante, mas para chamar a população para vir para dentro dessa casa, trazer ideias, trazer coisas boas, não tem. Mas quando convoca na tribuna vereador para ser imã de geladeira, se você não votar nessa comissão, você veja bem esse vereador. É doído ver isso também. E hoje essa pessoa ela podia estar aqui. Eu, momento algum, recusei de votar a favor da comissão. O que for feito para somar, para completar, para o serviço ser realizado, eu estou aqui. Agora, eu pergunto também, por que só agora o comércio se manifestou? Se todos os vereadores estavam aqui, tudo só agora. Então, a gente tem que ser investigado e investigar também se isso é uma guerra de vingança ou uma guerra política. Eu não sou otária de cair na cantada de lobinho para chegar aqui, assina a ata, quando eu fui ver, não era uma ata. Se a vereadora não me desperta, eu tinha caído numa armadilha. Depois disso, eu não confiei em mais nada aqui dentro dessa casa. E hoje, eu falei com a Renata Cunha a respeito de uma mentoria, né, que a gente teve a respeito para nos orientar certinho sobre passo a passo da comissão. O presidente não estava junto, né, nesse dia. E, de repente, a gente foi pego de surpresa na rua. Por que vocês não votaram a favor da cassação? Gente, passa as informações completas. Não era uma votação para cassação. Foi convocado o vereador demais para votar. Simplesmente dei meu espaço para a suplente votar. Deixa ela à vontade também. A gente está ciente do que a gente está fazendo. Porque nenhum aqui está se botando diante da população para ir responder na justiça, fazer papel de otária. Porque foi isso que eu senti numa conversa, quando vieram me cobrar na rua. Ah, o vereador estava lá na sua casa. O que mal tem eu recebi todos os vereadores na minha casa. Todos foram na minha casa. Até o suplente. Eu não tenho nada a ver com intriga com nenhum dessa casa. Eu não tenho nenhum passado sujo com nenhum de vocês. Para usar meu nome na boca do povo e vir querer me colocar contra eles. Faça o seu papel, porque o meu eu estou fazendo. Tá bom? Obrigada, boa noite a todos. Vereador Antônio.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhora prefeita, demais vereadores, secretários e a população que está aqui nos assistindo. Quero primeiro cumprimentar a prefeita pelas obras, né, que todo mundo viu, e agradecer pela cooperação pelo nosso hospital. E agradecer ao nosso secretário de saúde, que sempre tem trabalhado muito bem. Então, nós temos uma saúde, como eu sempre digo, de primeiro mundo. E a respeito de todas essas confusões, eu acho que é muito discurso, né? E as ações não são as mesmas, né? Então, por exemplo, sempre tem entrado com processos para derrubar a mesa diretora, né? Sendo que aqui já teve mesa diretora eleita com 4 votos e permaneceu, né? Não foi derrubado. Sendo que essa mesa diretora que está aqui, ela foi eleita com 7 votos, inclusive 3 do MDB, com o meu junto. Então, acredito eu que não tem nada de errado. Tudo isso que está acontecendo é para que os prazos vão cada vez mais para frente. Até acabar o mandato, provavelmente, tem mais um ano, né? E aí, claro que com tudo que está acontecendo, volta o que hoje está citado nesse processo e vão eleger ele novamente. E como ele ficou há 2 anos no primeiro mandato da atual prefeita, e ele ficou 4 anos, os 4 anos como presidente, o último eleito por 4 votos, e queriam que ele ficasse novamente, que não teve acordo entre o MDB, tanto é que o MDB tinha 4, eu estava fora, porque eles não queriam como presidente de jeito nenhum, mas tinha 4 vereadores ainda que poderiam montar uma chapa. E não montaram a chapa. Então o MDB poderia ter montado uma chapa, concorrido 4-4, e aí sim podiam me crucificar diante do MDB que eu votaria contra. Mas o MDB não votou, não montou uma chapa, preferiu votar na atual presidente. E agora, como a atual presidente está realmente investigando, fazendo o que sempre o povo pediu, que jogasse limpo, que essa casa fosse investigada. Ninguém está julgando ninguém. Eu não sei por que tanto medo de um julgamento. Nessa casa, a mesa diretora passada abriu uma CPI contra mim aqui. Por quê? Porque eu pedi para a prefeita, acertamos e foi uma máquina trabalhar no Rio Cachimbo num sábado. O secretário sabe disso. A dona Albertina pagou o funcionário que foi o serviço para ela. E aí, como eu queria abrir uma CPI, para quem não sabe, só pode funcionar uma CPI por vez aqui, o ex-presidente ajeitou o lado dele, a mesa diretora, abrir uma CPI contra mim, dizendo que eu tinha recebido aquele dinheiro e não tinha repassado para os funcionários. Seguraram a CPI até no último momento para eu não poder abrir outra. E aí arquivaram. Porque não tinha nada, mas eu chegava aqui e dizia, toquem a CPI, isso está gravado. Julguem, porque vocês estão mentindo, vocês não têm nada contra mim. Eu acho que essa é a posição, um ditado muito certo, quem não deve não teme. Então, por que está acontecendo isso? É olhos vistos, e a população sabe disso, que há uma defesa, um complô, uma redoma em volta desse vereador. Isso é fato. Por que não deixa o processo seguir? E vai ser julgado como qualquer um outro cidadão. Aí tem discurso daqui, discurso dali, discurso de lá, todo mundo é santo. Deixe julgar, por que proteger tanto? Lá ele vai ter 2 horas para fazer a explicação dele. Lá vai ter todo mundo, ele vai provar. E se for provado que é inocente, ele vai ser, porque vai ter a maioria, provavelmente precisa de 2/3. É certo que hoje ele não seria cassado, só seria julgado, que não tem 2/3 hoje para cassar. Mas estão fazendo a redoma, que eu digo, para não chegar ao julgamento. E aí as pessoas dizem,
os envolvidos na redoma dizem que o cidadão, eles não estão fazendo isso. É olhos vistos, todo mundo vê que tem uma redoma em volta. Deixe que ele se explique, deixe que o processo continue, porque já tentaram uma vez acabar com essa mesa e não deu em nada. Agora estão tentando de novo. Por quê? Porque esse processo que entraram lá, ele vai adiar. Por quê? O processo contra o vereador Salésio Eften, ele também para com esse pedido que fizeram da mesa. Ele não vai correr prazo. Então ele vai parar também. Aí quando se decidir, que uma vez já perderam, quando se decidir o rumos da mesa diretora, aí volta tudo de novo, com o início de prazo aonde parou. É assim que funciona. Então não querem, então estão entrando com processo em cima de processo, arrumando confusão em cima de confusão, e aí jogam para o contrário. Quem está arrumando confusão aqui? Foi feita uma denúncia. E por que não deixa a denúncia seguir? O povo não é burro, o povo está ouvindo e está vendo. Siga-se a denúncia. E lá na frente, como eu falei, se for provado que está correto, tem número e, como eu digo, hoje ele não seria cassado de maneira nenhuma. Então deixe que o processo continue e que seja julgado. Como eu pedi aqui e batia nessa mesa, me julguem. Quem não tem rabo preso não se preocupa. Por que tanta preocupação em não deixar esse processo seguir? Isso eu gostaria que alguém me respondesse, mas com certeza. Por que tanta preocupação? Tem mais alguém envolvido? Não sei. Eu só sei que estão cuidando, estão mantendo afastado e protegido o senhor vereador citado no processo. E isso sim é ruim para o município. Aí diz que tem picuinha. A picuinha não se faz sozinho. Se eu falo um negócio e eu não for retrucado, se não fizer nada contra mim, eu também não faço nada contra ninguém. Eu não estou aqui para agradar pessoas. Eu estou aqui para fazer bem para o meu município. E estou aqui eleito pela população como um fiscal do povo. Para todo o povo de Anitápolis, não para alguns. E vou cumprir com o meu papel até o final. Sem proteger ninguém e sem perseguir ninguém. Nós estamos querendo que um processo que foi dado entrada nessa casa e que foi aprovado pela maioria dos vereadores para que esse processo fosse seguido, hoje eles estão tentando fazer com que esse processo pare. Não sei por quê. Medo, igual eu disse, não sei. Gostaria de que também ficasse sabendo que eu nunca deixei de votar um projeto, ou sim ou não, nessa casa, em 3 mandatos. Nunca deixei. E nunca vou sair ou vou abandonar a minha cadeira. Por quê? Eu considero que eu sou um funcionário desta casa e desse povo. Então, quando eu estou me retirando do meu trabalho, eu estou deixando de prestar esse trabalho para a minha população. Eu tenho que ficar ali para dizer sim ou não, e não importa as consequências. Acho estranho, tentei me informar toda essa semana, que é pego um processo, um documento que aparece aqui nessa mesa, onde ele está no processo de defesa do atual do vereador. E esse processo não chegou nessa mesa diretora. Como que nós vamos parar uma sessão se a presidente da casa, se a mesa diretora não recebeu nada? Vocês procurem qualquer protocolo, já que gostam tanto de fórum, se vê se foi enviada alguma coisa para essa casa. Então, quer dizer, vai lá para os advogados, né, do Salésio, do atual, né, cidadão, vai para lá e isso vem para os vereadores que estão defendendo. Aí eles vêm ler o documento aqui. Pode até depois aparecer no processo. Mas naquele momento ele não estava em questão, porque a mesa diretora não tinha recebido. Então eu gostaria muito que os discursos se tornassem verdade, em realidade nessa casa. Porque falar, discutir é muito fácil. Agora quero ver coerência, dignidade e rumo. Esse vereador aqui
sempre teve isso, rumo. E não adianta dizer diferente, porque eu sempre tive. E sempre tive do lado que eu considero que esteja certo. E graças a Deus, ao contrário de vereadores que reclamam da rua, eu tenho recebido só elogios. Graças a Deus. Porque eu quero realmente que chegue ao final essa investigação. E qualquer uma, se for contra mim, vou bater na mesa de novo e me investiguem. Não devo nada e não tenho medo de nada, porque não tenho rabo preso e nem devo favor a ninguém. Como eu já falei aqui, devo sim favor para aquelas 150 pessoas, principalmente, que votaram em mim. Talvez alguns desistam, porque normalmente 30% você perde de uma eleição para outra, mas consigo, talvez se eu quiser ser candidato, consigo me reeleger. Mas sempre vou seguir o meu rumo, tendo coerência comigo mesmo, para que amanhã eu não esteja arrependido e tenha vergonha de andar na rua e pedir voto. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereadora Beth. Boa noite, presidente, aos demais vereadores e a todos que estão nos ouvindo. Ouvindo assim um pouco de todos falando, né, foi um ano que se passou, né, e passou rápido, como se diz o outro, passou muito rápido. 3 anos vai passar mais ainda, eu torço para isso, porque está aqui nessa situação. Eu vou confessar para vocês que não é fácil, é muitas decisões que a gente tem que decidir. Não quer dizer que eu faço parte de uma mesa, onde nós estamos em 4, que eu concorde com tudo. Não vou mentir. Então, para mim, é uma situação muito difícil, sabe? A cobrança, as pessoas esperam bastante da gente. Um exemplo, essa semana eu fui na festa no Maracujá. A cobrança, eu acho que você deveria falar mais, você deveria pegar firme isso. Não. Se estão esperando isso de mim, esquece. Juro para vocês, eu não vou entrar nessa de ficar falando mal de um, falando mal do outro, de passado que para mim não interessa. Eu acho que a gente tem que focar, trabalhar pelo município. E eu acho que eu estou fazendo, não estou fazendo sozinha, graças a Deus. Tem pessoas que me orientam, tem meu marido que sempre está me orientando, está me aconselhando. Para mim foi uma situação bem complicada na semana passada. Realmente foi muito difícil, a gente fica nervosa com a situação. Mas, graças a Deus, na minha parte eu fiz. Mas eu digo, o ano passado foi um ano para mim de aprendizado, conquista, bastante conquista, eu acredito que sim, contribui muito com o nosso município. Prefeita, te dou os parabéns pelo trabalho que está fazendo, tá? Até agora, nunca cheguei aqui nessa tribuna e te dei os parabéns. Vão falar de mim? Pode falarem. Eu deixo bem claro para vocês, eu fui adversária dela na campanha. A campanha acabou. Se eu fui eleito e o povo me escolheu para mim estar aqui representando hoje, se nós duas tiver que estar, eu falo por mim, não tem que falar pelos outros, no mesmo lugar, no mesmo espaço, pedindo coisas para o nosso município, eu vou estar. Não é puxando no saco da prefeita. Independente de quem estivesse ali naquela cadeira, é o que a gente deveríamos fazer, trabalhar pelo município. Então, eu quero te agradecer. Não só a mim, mas eu quero agradecer pela minha comunidade do Rio Branco, pelo parquinho que tu vais doar para lá, porque, como todo mundo sabe, a gente tem uma emenda para ganhar em março, para reformar a quadra lá do Rio Branco, e eu queria mexer naquele parquinho das crianças, que sempre foi a comunidade que manteve. E o nosso recurso não vai dar para fazer tudo, a quadra e o parquinho. Como a prefeita vai mexer no parquinho, ela sabia dessa minha vontade, me ofereceu. É claro que eu aceitei. E por isso eu te agradeço, a comunidade fica feliz, já vou fazer o meu mutirão para lá começar a desmanchar, para mudar, para mexer, para a gente deixar aquilo lá bonito, porque em agosto vai ter festa. Quero também de coração agradecer o secretário Luiz, que está aqui hoje, que todos os pedidos que vieram até a mim, que eu pedi a ele, até agora eu não fui negado nenhum, graças a Deus, e agradeço. Agora estavam fazendo trabalho no Rio dos Pinheiros, fica um trabalho bem bonito, eu acompanhei.
foi feito lá no Rio Branco, está lá no Rio Branco ainda fazendo. Então, Luiz, muito obrigada pela tua atenção. Eu sei que já te incomodei até final de semana, né? Não respeitei nem o teu final de semana, mas tu sempre foi atencioso. E os colonos lá do nosso Rio Branco te agradecem. Então, eu estou aqui agradecendo a eles, tá? Então, é o que eu tenho para dizer isso hoje. Desculpa o desabafo, mas eu acho que é um ano que se iniciou, que está se iniciando, né, com os trabalhos. Então, mais união, né? É o que eu peço. Boa noite a todos. Vereador Juninho. Boa noite, presidente. Boa noite, prefeita. Boa noite, demais vereadores. Ao pessoal que está aqui nos ouvindo, ao pessoal de casa. Quero começar meu discurso hoje falando sobre essa situação aí da comissão do vereador Salésio. Tanto eu como o Alê, a gente é vereador aí de primeiro mandato. Não é fácil proceder com essa comissão. Tudo que a gente faz hoje, eu como presidente da comissão, sempre procurei o advogado. A gente, não tenho nem vergonha de dizer, a gente não tem experiência, a gente nunca passou por isso. Acho que nenhum vereador aqui nunca, não sei nem se em toda a história dessa Câmara se teve alguma comissão processante ainda algum dia. Quero ser transparente também, todos os passos que a gente faz, né? Tudo com parecer de advogado, ele que nós temos um grupo no WhatsApp, ele passa os passos, e todos os passos foram tomados, né, com a indicação dele, com a ajuda dele. Sexta-feira estive em Santa Amaro, consegui falar com a juíza, ela me atendeu no horário meio-dia, bem rapidinho lá. Ela suspendeu, né, por enquanto, os trabalhos, a comissão está paralisada. Ela vai reunir todos os documentos que ela tem sobre o processo, porque ao decorrer desse processo teve mandato, teve um monte de outras denúncias, teve essa situação da mesa diretora agora, né? Então ela está reunindo todos os documentos, vai botar tudo em ordem e depois disso ela vai, né, continuar com o processo. Então, enquanto isso, a gente é obrigado a esperar ela deixar nós prosseguir. E também tive bastante... o pessoal me procurou essa semana, o pessoal do Rio da Prata. Acho que até talvez vai passar as fotos ali, não sei se a Fernanda conseguiu. Na ponte ali do Chico Leva, o pessoal pediu para dar uma atençãozinha lá. Até o secretário daqui, a prefeita está aqui. Estão indo essa semana todas as pontes do Rio da Prata. Então deu boa. Eles me cobraram e eu disse para eles que eu iria passar aqui na tribuna. E por hoje é só. Obrigado, boa noite. Vereadora Nega. Vereadora Nega, a senhora só me dá uma partezinha quando a senhora estiver lá? Boa noite a todos. Eu gostaria até de, conforme a prefeita, né, colocou, de todo o serviço, tudo que está sendo feito, né, pelo município, mas assim pedir que esse ano, se continuo batendo na mesma tecla, mas é para isso que nós estamos aqui e somos cobrados, né, que os agricultores eles sejam mais bem atendidos, não apenas com trator, né, serviço de trator, mas a gente sabe que vai muito, muito além, né, de serviço de tratores. Eu até quero deixar aqui o meu agradecimento ao Luizinho, porque eu sei que ele já fez serviços que não competem à Secretaria de Obras, né? E serviço dentro das propriedades. Então, como nós somos aí um maior produtor de chuchu do estado, nós temos propriedades e agricultores precisando de acesso para as roças, que nem conseguem chegar. E todos, na verdade, né? Todos os nossos produtores estão necessitando desses acessos, e que realmente se faça, não por... que se esqueça nessa questão da picuinha política que aconteceu, que a gente ouviu muitos falarem, tanto, né, dentro, né, do próprio executivo, que isso não pode ser feito, para aquele agricultor não pode, para o outro não pode, que isso acabe, né, que a gente dê mais valor
porque não está sendo fácil para os agricultores trabalharem dessa forma e com tantos impostos, com a dificuldade que está, o próprio tempo. A gente pede, a gente implora, porque nós não deixamos de aprovar nenhum projeto aqui, nós não amarramos nada, estamos sempre fazendo tudo que é pedido, mas a gente pede que se olhe mais pelos nossos agricultores. A respeito desse andamento aí do processo, eu estava ali lembrando, né, que nós, em dezembro de 2024, eu, a Beth, a Marcela e o Juninho, a gente, em conversas, a gente decidiu, nós vamos apresentar uma chapa e pronto. É óbvio que nós não temos chance, somos 4, eles são 5. Então, em nenhum momento, nenhum de nós, eu não sei se a Beth foi, ou o Juninho, ou a Marcela, fomos atrás de ninguém para fazer acerto nenhum. Nós não fomos. Nós ficamos na nossa, conscientes que não interessava. Isso aqui, para mim, não tem interesse nenhum. Para mim, tanto faz eu estar nessa cadeira ou em qualquer outra cadeira, não tem interesse nenhum. Não tem diferença nenhuma, e realmente não tem. Mas nós fomos procurados. Fomos procurados por vereadores do MDB que não aceitavam alguns vereadores do MDB também serem presidente. Por quê? Porque é corrupto, porque é ladrão, porque muitas coisas foram faladas para nós e nós ouvimos. Até então, não, nós não vamos aceitar, nós continuamos com a nossa chapa. Isso foi dito, não foi, vereadores? Isso foi dito, nós continuamos com a nossa chapa. Se quiserem votar, fiquem à vontade. E foi o que aconteceu, tá? Com o advogado, acompanhando, fizemos, acredito, tudo dentro da lei, mas eu tenho consciência do poder que tem um vereador de 30 e poucos anos de mandato. Um vereador leal ao partido, né, que sempre foi, não leal às pessoas, leal ao partido, a uma sigla, porque muitas pessoas foram pisoteadas porque não respeitaram. E eu entendo que nós nos sentimos pequenos diante dele, que nós temos medo dele. Por quê? Porque olha o poder, e o poder dele não está aqui dentro do município, o poder dele está fora. O poder dele, a gente sabe que, olha as testemunhas que estão ali. Então, o poder vai além. E isso cria um medo. A gente espera que a lei seja correta, sabe? Mas não creio mais que venha a ser. Isso, gente, também não é vingança política. Não é vingança. Vamos usar outras falas, né? A gente às vezes quer se defender e usa, é vingança. Não é, gente. O povo sabe. Aquele é um vereador que pode ter os seus 100, 150, 200 votos, mas o resto da população é indignada, porque a pessoa faz disso aqui, fez a extensão da sua casa, né? Então está aprovado com churrasco, está aprovado com carne, está aprovado com bebida. Então tem muita coisa aprovada que vai muito além disso. Como que você vai fazer um valor altíssimo desse em diárias e dizer, não, eu só viajei para trazer para o município, mas porque eu trouxe, agora eu vou usar todas as diárias, todo o dinheiro? Eu também sou dessa opinião. Devolva para o cofre público o que não é seu. Devolva. Não estou dizendo que tem que ser cassado, mas que a lei fizesse, no mínimo, isso, que devolvesse. Porque é lá na ponta, é lá no interior, que está se precisando desse dinheiro. Que está se precisando, porque é muito difícil, a gente escutar esses discursos, esses discursos lidos, e, na verdade, é simples assim. A comissão faria parte dela e joga para o plenário. Pode ser, a comissão não queira votar, não voto para caçar, plenário que vote, quem quiser votar, votou, mas é consciência daí. Não é, ninguém está sendo obrigado ou forçado a fazer isso. Mas tem que se pensar que é muito mais sério, eu acho, do que a gente está vendo no papel. O meu pensamento é esse. As coisas são muito maiores. Nós aqui não conseguimos chegar nesses documentos do quanto devem ser maiores, porque não é possível uma pessoa que está apenas sendo investigada fazer todo esse rebuliço. Boa noite, obrigada. Vereadora. Eu só quero aproveitar a presença do Luizinho e da prefeita e pedir para que a nossa estradinha, Luizinho, está bastante pedra, choveu, eu já falei contigo, e assim que tu puder,
tu dá uma ajeitadinha. E lá do seu Silvestre, eu falei com o Luiz também, foi feito os mataburros e já arrumaram um pouco, mas ficou muito desnível. E ali agora o seu Silvestre, ele pediu para que não passasse mais na frente da casa dele, passasse só na estrada onde é realmente, por trás, vai sair a porteira ali do terreno do meu irmão. Então desse uma arrumadinha onde foi feito os mataburros, porque quando chove as pessoas não conseguem passar, daí tem que passar na frente da casa do seu Silvestre. E é ruim para ele e ruim para as pessoas que têm que passar. E a estradinha, a hora que tu puder, dá uma arrumada. Muito obrigado, uma boa noite. Eu passo a presidência ao vereador Juninho para fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos, boa noite ao prefeito municipal, a todos os secretários que estão aqui presentes, servidores públicos também, que estão acompanhando hoje a nossa primeira reunião do ano de 2026. O meu pai, que já é patrimônio da Câmara Municipal, né? Eu acho que foi a pessoa que mais frequentou, nunca deixou de estar em uma sessão aqui, então agradecer sempre a companhia dele. Dizer que este ano retornaremos já logo de início com o projeto Memória Viva, para que a gente possa, de repente, até esse ano, fazer 2, quem sabe, né? Então, já peço aos vereadores que passem para as meninas aqui da Câmara, os seus indicados, para que a gente possa estar organizando as gravações. Teremos também esse ano, se tudo der certo, acredito que em março, a inauguração da Galeria Lilás, que está ali abaixo da bandeira. No final do ano passado, nós não conseguimos, por falta de agenda da LESC, né, que teremos também a implantação da ouvidoria da mulher aqui na Câmara de Vereadores. Então, neste mesmo dia, estaremos fazendo a inauguração da Galeria Lilás. A Galeria Lilás são o retrato de todas as vereadoras que já passaram aqui pelo Legislativo, e a Procuradoria da Mulher é um órgão que, junto com o município, o Estado, né, defende, criam leis em proteção à mulher que sofre violência doméstica, violência no seu trabalho, enfim. Dizer que este ano continuaremos, prefeito em parceria com o Executivo. Acredito que no ano passado foi tudo bem tranquilo, os projetos todos bem analisados e sempre aprovados com responsabilidade. Sempre houve essa parceria, esse diálogo de algum projeto que fosse apreciado com mais urgência, né? Nós sempre tivemos essa atenção, então garantir que esse ano permanecerá igual. Algumas coisas que foram comentadas aqui. Primeiro, sobre a viagem a Brasília que o vereador Paulinho pediu. Nenhum vereador foi deixado de ser atendido aqui nessa casa, né? Inclusive, enquanto você falava, fui ali atrás confirmar com as meninas, porque foi confirmado de fato que o senhor iria para Brasília, e aguardamos um contato que o senhor disse que entrariam em contato com a gente para que vocês fossem no mesmo voo. Então, estamos aguardando ali, as meninas falaram essa mensagem, né? Tal pessoa do Executivo vai entrar em contato para que se fosse no mesmo voo. Eu vim aqui e falei para elas que eu ia do dia 23 ao dia 26, junto no mesmo, nessa mesma viagem. Só que agora já não tem mais como ir. Agora já foi comprada a passagem deles, agora já não tem mais infelizmente a culpa não é nossa, né, vereador? Porque o mesmo voo, o dia 23, ele tem 24 horas. Eu posso embarcar às 5, às 6, às 7, às 8. Então, é isso que nós queríamos confirmar. O horário do voo para que fosse compradas as passagens para o senhor ir no mesmo voo. Tá, eu pedi para a Fernanda entrar em contato com a Bárbara para fazer essa programação para nós ir junto. Então, não é que o senhor não pode ir, o senhor só não tem como ir no mesmo voo, mas se quiser ir, não tem problema nenhum. Em relação às economias que foram feitas, as economias da Câmara foram devolvidas ao Executivo e foram repassadas à PAI. Então, não está no bolso de ninguém, de jurídico, nem de nenhum vereador, muito menos da mesa diretora. Foi devolvido à Prefeitura e foi repassado à PAI.
Sobre essas críticas que eu recebo, né, por estar à frente da presidência, eu só agradaria de fato vocês, e eu tenho total consciência disso, que eu teria que ter assumido a mesa diretora, ter me filiado ao partido MDB e estar aqui dizendo amém a tudo. Eu não sou assim. Se vocês acham que eu faria acordo, que eu iria recuar alguma pressão, eu faria algum acerto político, de fato vocês escolheram errado e não se informaram direito a respeito de mim. Não sou assim. Como a vereadora falou, não entraram em acordo porque um não votava no outro, aquele não votava nesse. Nós tínhamos a nossa chapa montada. Hoje o discurso é totalmente outro. Quem era o maior corrupto, hoje é uma vítima. Realmente uma perseguição pessoal que está acontecendo assim, aqui. Pobre vereador. Quando falam, mas por que não investigaram no mandato passado? Porque no mandato passado nós não tínhamos acesso ao xerox, que terá algum documento de contabilidade. E teve vereadores que estão aqui presentes hoje e sabem. Inclusive, microfone nós não tínhamos. Quem dera acesso a documentos. E eu disse, no dia da minha posse, inclusive, da minha diplomação em Santo Amaro, vereadora Ale ouviu. Vereador, hoje, que está ausente, sentou ao meu lado e disse, queres vir para a minha chapa? Eu falei, não, eu vou ser a presidente e eu vou abrir a sua cassação. Eu estava sendo diplomada. Porque eu presenciei irregularidades e hoje eu tenho acesso. E se eu não trouxesse isso à tona, eu seria conivente e tão corrupta quanto ele. E como adoram ler documentos, trago a vocês um documento de fato oficial do Ministério Público. Segundo a Promotoria de Justiça da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, temos aqui um depoimento que já foi colhido de uma das testemunhas da acusação que nós fizemos. Temos acesso ao depoimento, um documento oficial do Ministério Público. Trago aqui para vocês, para quem diz que ainda não teve acesso, que pode se tratar de algo pessoal. Eu trago aqui para vocês o algo pessoal. Jackson Van de Sande, brasileiro, empresário, portador do documento no voo, vem à presença da Vossa Excelência prestar esclarecimento quanto à representação recebida. Confirmo que sou gerente do supermercado Van de Sande, que a denúncia realizada pelo senhor é verídica. Informo que o senhor Salésio também e sua esposa, Zelina, faziam compras pessoais no supermercado Van de Sande, que o senhor Salésio Efting e a senhora Zelina deviam mais de R$4.000 para o nosso supermercado e que o senhor Salésio Efting pagou o referido débito pela Câmara Municipal de Anitápolis. Que o senhor Salésio Efting disse estar autorizado para tanto, que a ex-funcionária da Câmara, a senhora Valdirene Harger, também fez uma compra de itens não convencionais, carne, churrasco, temperos, que foram pagos pela Câmara Municipal de Anitápolis. Que não sei afirmar se os itens adquiridos pela ex-funcionária, a senhora Valdirene, foram revertidos ao proveito dela. Do senhor Salésio ou de qualquer outra pessoa, que os itens eram para consumo da Câmara, não sei, eram lançados nas notas fiscais como café, copo, produtos de limpeza ou outros produtos consumidos pela Câmara Municipal, que apenas aceitei a forma imposta pelo senhor Salésio Efting, porque era a única maneira de receber pelo que vendi, como ele disse estar autorizado para tanto. Anitápolis, 19 de agosto de 2025, assinado Jackson Van de Sande. Isso aqui é prova. O resto é hipocrisia. Gente que vem aqui e veste a carapuça de boa samaritana, me desculpe, vereadora, mas vocês se evadiram aqui da sessão, foram para a casa do presidente do MDB, onde estava a prefeita municipal, o vereador que está acusado, entre outros demais. Sem hipocrisia. Aqui ninguém é palhaço. O que aconteceu na semana passada foi uma covardia coletiva. Efeito manada, para ser mais claro. Um pensa, os outros seguem. Um decide, o outro só repete. Eu não estou aqui para seguir efeito manada de ninguém. E para concluir, eu trago um pensamento aqui, de fato, olha, fechou perfeitamente com o dia de hoje.
Existem aqueles que são contra a corrupção, não importa o partido. E aqueles que são a favor do partido, não importa a corrupção. Boa noite a todos. Devolvo a presidência à vereadora Marcele. Não havendo mais nada a tratar, convido a todos para a reunião ordinária a ser realizada em 9 de fevereiro de 2026, na sede do Poder Legislativo, e declaro encerrada a presente reunião.